é que todos nós temos uma missão. Nós temos uma missão. Jesus veio para cumprir uma missão. E Ele todos os dias se esforçou, Ele todos os dias, Ele buscou no Senhor força para poder superar os desafios, e Ele então vence até o fim. Nós vamos então ler Filipenses capítulo 2, versículos 7 e 8, e depois 2 aos Coríntios, capítulo 8, verso 9. Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Versículo 7 e 8, fala assim, Filipenses 2, pelo contrário, Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhantes aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Volta um pouco, 2 aos Coríntios, capítulo 8, verso 9. 2 aos Coríntios, capítulo 8, verso 9. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Amém. Queridos, como eu destaquei no início, nós às vezes temos um entendimento completamente equivocado a respeito de uma vida abundante. Talvez para muitas pessoas agora, a vida abundante hoje é passear, a vida abundante hoje é ter muitos bens, a vida abundante é estar rodeado de pessoas te bajulando, te elogiando, querendo te colocar num lugar de destaque. Mas o que nós conseguimos observar ao olhar para a vida de Jesus é um pouco diferente daquilo que às vezes nós temos sobre o conceito de vida abundante. E eu quero fazer alguns destaques sobre essa vida abundante, olhando para a vida de Jesus. Primeiro entendimento que aqui o apóstolo Paulo ele vai trazer é que Jesus ele vai se esvaziar. Por que se esvaziar? Conta-se uma história de uma pessoa que queria ser o mais sábio dessa terra. Ele queria se tornar a pessoa mais sábia dessa terra. E ele buscou, durante toda a sua vida, se tornar sábio. Ele buscou, ele se empenhou, ele estudou, ele se dedicou, ele foi buscar os maiores mestres dessa terra. E ele queria se tornar o mais sábio dessa terra. E um certo dia ele empenhou uma viagem para o Tibete e foi ali procurar um guru, um mestre, que poderia dar alguns ensinamentos para a vida dele. E ele vai e quer então receber alguns conselhos desse mestre. E quando ele vai então e conta o sonho dele para esse mestre de se tornar
o mais sábio dessa terra, ele chega, o mestre dá para ele uma xícara de chá, manda ele segurar uma xícara de chá, e ele então segura com a sua mão uma xícara de chá. O mestre vai ao fogo e pega uma chaleira com água fervendo e começa enchendo aquela xícara. E começa enchendo e vai enchendo, e ele segurando ela com a mão. E a água muito quente, fervendo, vai esquentando a mão dele, e a xícara vai enchendo, e o mestre não para de virar. Não para de virar, e a xícara começa a entornar aquela água quente, e começa a queimar a mão dele, e ele não querendo soltar, e ele olha para o mestre e fala: mas mestre, você não está vendo? Está queimando a minha mão. Está queimando. O mestre vira para ele e fala assim: você está muito cheio de si mesmo. Você está muito cheio, você está como esta xícara. Você precisa se esvaziar. Jesus, ele não julga o ser o maior, muito pelo contrário, o texto vai destacar que ele toma a figura de servo. Ele vai, se esvazia e toma a figura de um servo. Um ser criado por Deus para governar. Ele que era Deus, abre mão da sua posição, vem até a terra, porque aqui o apóstolo Paulo, ele vai destacar que sendo encontrado em forma humana. O que é se sendo encontrado em forma humana? Ele já era Deus. Ele sempre foi Deus, mas escolhe o ventre, Deus escolhe o ventre de Maria para poder trazê-lo a essa terra, e ele então foi encontrado em figura humana, e passa as mesmas necessidades que eu e você passamos. Ele começa já ensinando o modelo de uma vida abundante. A palavra simplicidade. Se nós não formos simples, Jesus vai nascer numa manjedoura, vai nascer num lugar muito simples, um lugar que cuidava ali de ovelhas, lugar que cuidava dos camelos, que dava comida para os animais, e é ali que ele vai nascer. É ali que ele vai vir a essa terra, vai tornar-se figura humana. Ele tem duas figuras, a figura de 100% Deus e 100% humano. Somente Jesus, ele teve esses dois momentos, 100% Deus e 100% humano. E se nós olharmos a própria concepção de Jesus, quando Maria é encontrada grávida pelo Espírito Santo, nós vamos entender que é algo sobrenatural, não é algo dessa terra. Por quê? Porque ela não teve relação com José para se engravidar, para engravidar de Jesus. Depois ela vai ter, mas nesse momento ela não teve. Então nós precisamos entender que na concepção dele, ele já vai nos ensinar também que ele não é dessa terra, ele é celestial. E muitas das vezes eu e você queremos nos encaixar aos moldes dessa terra. Jesus, ele nasce na manjedoura, mas a identidade de Jesus é a identidade de rei. Ele já nasceu um rei. Tanto é que naquele primeiro momento do seu nascimento, os reis magos vieram para adorá-lo.
Eles reconhecem no céu o sinal, e eles então são guiados e vão então e oferecem para ele ali ouro, incenso e mirra. O melhor que eles tinham. Abriram, diz a Bíblia, que eles abriram os seus tesouros e ofereceram para Jesus. Aquele que tinha nascido numa manjedoura. Aquele que tinha nascido de modo simples. Ele é encontrado então nesse lugar de forma humana. Mas Jesus vai além. Ele vai além. Além de se nascer de modo simples, além de viver como um servo de Deus, ele vai se humilhar. Nós não gostamos de nos humilhar. Nós gostamos de ser exaltado. Nós gostamos de ser reconhecido. Nós gostamos dos melhores lugares. Humilhar, não. Eu não me humilho para ninguém. Eu não aceito desaforo. Eu não aceito ninguém me humilhar. Mas Jesus, diante dos seus acusadores, ele não abre a boca. Ele fica quietinho. Ele poderia se defender. Tanto é que eles não acham nele nada para o acusá-lo. Mas ele não se defende. Ele fica calado. Ele não abre a sua boca. Por que isso? Queridos, quando nós sabemos a nossa identidade, quem nós somos, nós não precisamos provar nada para ninguém. Eu não tenho que provar nada para ninguém. Eu sou filho de Deus, amado, escolhido para viver um propósito, e eu não tenho que ficar mais querendo provar nada para as pessoas. Só que nós vivemos hoje na era, né, das imagens. Nós vivemos hoje em que se vende, né, algo nas redes sociais, nas mídias sociais, que na verdade não é a identidade da pessoa. A gente acha que conhece as pessoas, mas nós não conhecemos. Só conhecemos se passarmos a andar com elas, a caminhar com elas, a viver ao lado dessas pessoas. Isso sim, nós passamos então a conhecê-las. Mas o primeiro entendimento é o entendimento de que somos filhos. E Jesus, ao olhar para ele, nós vamos ver essa vida abundante. O que seria essa vida abundante? O texto de 2 Coríntios vai falar que ele, sendo rico, se fez pobre, para que pela sua pobreza eu e você enriquecêssemos. Então, se nós formos pegar esse versículo e olhar ele, a gente vai falar assim: todos nós somos ricos, porque Jesus nos enriqueceu. Ele, aquele que viveu nas ruas de ouro, aquele que ajudou a Deus desde a criação a construir aquele lugar que eu e você vamos morar na eternidade, nas portas de pérolas, nós vamos então estar para sempre com Ele. Ele vai e então se torna pobre, para que eu e você hoje pudéssemos ser enriquecidos. Isso aqui, que nós vamos participar, é lógico que é só um simbolismo, é um memorial, nós trazemos na memória aquilo que Ele fez por nós. Mas isso aqui, querido, para nós seria impossível participar disso. Impossível. Por quê? Porque nós não podíamos nos aproximar. Na verdade, nós que éramos considerados os gentios, nós não tínhamos o acesso, nós ficávamos afastados. Nós não podíamos chegar nesse lugar. Mas por aquilo que Ele fez, eu e você temos o privilégio
Eu e você, então, temos o acesso. Só que para entender essa vida abundante de Jesus, que era rico e se tornou pobre, para que eu e você, então, nos tornássemos ricos, só se nós já olharmos só para esse versículo, nós já passaríamos a vida toda agradecendo a Deus. Só esse versículo. A gente já teria motivo de sobra para agradecer. Senhor, obrigado. Eu te louvo, eu te agradeço, porque o Senhor me tornou rico. Rico de quê? Porque talvez eu não estou conseguindo pagar as minhas contas. Porque talvez eu estou olhando as coisas no mercado, nas lojas, e não tenho dinheiro para comprar. Como o pastor está dizendo que eu sou rico? Oh, queridos, olha o lugar que nós estamos. Olha as pessoas que estão te cercando. Muitos nesta hora não têm um agasalho para poder se proteger do frio. Nós dormimos na nossa casinha quentinha. Nós tomamos um cafezinho da Macione quentinho. Hoje não é só o meu, é o do Júnior. É os homens que fazem café. Lá em casa sou eu, lá na casa da Macione é o Júnior. Mas nós somos cercados em todo o tempo pelo cuidado de Deus. Deus está cuidando de nós, como um pai e uma mãe cuida do seu filho. Aí a Helena acordou cedo, né, Helena? Mamãe trouxe a Helena, acordou cedo. Mas ela em todo o tempo ela está sendo cuidada, cercada de cuidado pela Flávia e pelo Robinho. Eles estão protegendo ela, eles estão ensinando ela, eles estão educando ela, eles estão dando direção para a vida delas, eles estão provendo todos os dias, e é isso que Deus faz conosco, como filhos, como filhas amadas. Só que a vida abundante, ela precisa quebrar alguns preconceitos, principalmente de entender que o nosso lar aqui é temporário. Aqui é temporário. Lá é para sempre. Lá é eterno. Jesus tinha isso plenamente certo. A missão dele era uma missão curta, mas objetiva. E ele corria em direção a esse alvo. Ele todos os dias, ele então se entregava para poder fazer cumprir aquilo que o Pai tinha dado nas mãos dele. E às vezes eu e você deixamos para amanhã. Às vezes eu e você nos esquecemos daquilo que Deus coloca nas nossas mãos, daquilo que Deus põe para que eu e você possamos cumprir. Porque, queridos, quantos vizinhos nossos nessa hora estão pensando em tirar a própria vida? Estão desanimados, não sabem o que será do futuro deles, estão temerosos, estão com medo. É verdade que às vezes o medo tenta nos cercar também. É verdade que as dúvidas, elas vêm e tentam nos afastar do propósito de Deus, mas aí nós nos lembramos. Aí a gente se lembra, não, maior é Deus. Foi Deus que me chamou. Ele vai me sustentar, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum. E às vezes nós enfrentamos esses vales. Jesus, logo após a sua concepção, logo após o seu nascimento,
vai receber ali o ouro, incenso e mirra, um anjo vai vir e vai avisar José e Maria, vai falar assim com eles assim: vão para o Egito, porque eles vão querer matar o menino. E eles então vão para o Egito. Provavelmente o ouro que eles receberam foi o que sustentou eles lá no Egito. Deus já sabia, porque o próprio anjo vem e avisa. Quem manda o anjo avisar é Deus. Então o anjo vem e avisa José e Maria, e eles vão para o Egito, vão morar no Egito durante um tempo, até que aquele que procurava matar Jesus morra. Queridos, nós não lutamos contra pessoas hoje mais, mas o inimigo fica ao nosso derredor querendo nos tragar, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Mas eu e você sabemos que maior é aquele que está conosco. Então eu não tenho mais o que temer. Eu não tenho mais que ficar com medo, porque o lugar que nos está preparado, a Jerusalém celestial, o lugar que não vai mais ter dor. Por quê? Porque tudo que nós passamos aqui é momentâneo. Isso é momentâneo. Mas quando estivermos para sempre com Ele, todas as coisas serão mudadas, transformadas. Jesus, ao caminhar com seus discípulos, Ele vai falar com eles assim: ó, eu vou ser preso, eu vou ser julgado, eu vou ser condenado, eles vão me bater e eu vou ser crucificado. Mas não tenham medo, no terceiro dia eu vou ressuscitar. No terceiro dia. Pedro leva um susto quando Jesus fala isso. Pedro falou: não, Senhor, isso não vai te acontecer. Arreda-te de mim, Satanás. Você não está cogitando das coisas de Deus. É quando nós gostamos só dos elogios. Quando alguém, Macione, dá uma repreensão e fala o que ela está vivendo para nós, aí a gente fala: não, querido, você não precisa passar por isso. Não aceita isso não. Não aceita isso não. A gente não, às vezes não dá uns conselhos assim. A pessoa está passando nesse lugar porque ela está sendo moída por Deus. É Deus que está levando ela para esses desertos. Jesus, ao ser batizado, o Espírito Santo conduz ele ao deserto. E às vezes a gente quer tirar a pessoa desse propósito. Não aceita isso não. Repreende isso. Isso é do capeta. Isso é do diabo. Queridos, tem tempestades que é Deus que manda. Pastor, não é heresia? Não, querido. Tem duas tempestades diferentes. A tempestade que o inimigo manda, eu repreendo ela e ela cala. Jesus estava no barco dormindo. Eles iam para o outro lado e encontrar o gadareno. Jesus ali, os discípulos com medo, o barco ia afundar. Jesus então é acordado e Jesus fala para a tempestade: cala-te. E na mesma hora ela se calou. Agora tem a tempestade de Jonas, lembra? Quem mandou aquela tempestade? Deus. Foi Deus que mandou. Por quê? Porque Deus manda ele para Nínive. Ele vai e toma outro caminho. Ele desce a Jope, pega um barco, vai para Tarso. Vai para outro lugar. Mas ali, a tempestade, ela atinge aquela embarcação. E enquanto eles não jogam ele no mar, não cessa. Por quê? Porque não adianta querer fugir daquilo que Deus tem para cada um de nós. Podemos até fazer os planos para falar assim: não, mas ali é mais difícil eu passar, então eu vou passar por aqui. Mas Deus vai nos jogar exatamente nesse lugar, o lugar onde nós vamos enfrentar os nossos medos,
Sabe por que Jonas não queria ir para Nínive? Ele achava que Nínive não era digna do perdão e do favor de Deus, porque ele sabia que Deus era misericordioso. Ele sabia que se ele fosse lá e pregasse, aquelas pessoas iam se arrepender. Então ele falou: eu não vou lá, porque eu conheço o Senhor. Eu sei que o Senhor, se eu for e anunciar ali, eles vão se arrepender e o Senhor não vai destruir, mas eles merecem a destruição. Eles merecem a ira do Senhor. Às vezes nós fazemos isso também. Nós olhamos para algumas pessoas, para algumas situações e falamos: Senhor, manda fogo ali, queima. Porque nós nos achamos melhores, nós nos achamos superiores. Mas lembra da primeira palavra? Jesus se humilhou, Jesus se esvaziou, Jesus tomou a figura humana. Ele não pega a posição dele de Deus e julga ser melhor do que nós. Não. Tem um momento que eles chamam ele de bom. Jesus falou: não, bom é Deus que está no céu. Nem o título de bom ele quis, nem o título de bom. Ele estava em figura humana, igual a eu e você. Chorou quando o amigo dele morreu, teve fome quando foi para o deserto estar em jejum, chorou quando viu Jerusalém se prostituindo. Então eu e você precisamos entender que não é o local onde eu nasci, o local onde eu fui ali escolhido para crescer, é que vai formar o meu caráter. Não, não, queridos. Jesus nasce numa manjedoura, mas a manjedoura não tira de Jesus a identidade de filho de Deus. Jesus vai para o Egito crescer, se desenvolver no início ali da sua infância, mas o Egito não imprime nele as práticas do Egito. Por quê? Porque José e Maria já sabia realmente de onde ele veio. Ele veio do céu, ele é celestial. Ele não é dessa terra. Eles sabiam, eles foram avisados, o anjo visitou eles, falou claramente com eles, e eles então sabiam que ele era especial, ele era alguém com um propósito de resgatar toda a humanidade. E eles então vão imprimir nele todos os dias essa identidade. Aquele que tem uma missão celestial, ele vive contrário às coisas desse mundo. Como assim, pastor? Porque o mundo diz que eu tenho que ser reconhecido, que eu tenho que ser exaltado. Mas aquele que tem uma missão, ele se humilha, ele desce, para que Deus possa ser glorificado na vida dele. Jesus, ele vai transformar choro em alegria. Ele vai transformar cinzas em beleza. Jesus, ele vai transformar doença em cura, desesperança em esperança, pobreza por prosperidade. Porque o que seria a prosperidade? A prosperidade seria acumular muitos bens aqui nessa terra? Não. Muito diferente disso. O próprio Jesus fala para que nós não devemos juntar tesouros aqui nessa terra, mas juntar lá, onde nem a traça, nem a ferrugem corrói. Então o que eu e você temos de missão aqui nessa terra, nós precisamos entender que a minha e a sua missão, como a missão de Jesus, ela é uma missão celestial. Nós estamos aqui por um determinado período para cumprir uma missão celestial.
que seja ganhar uma alma, pelo menos, durante toda a nossa vida. Se nós conseguirmos ganhar pelo menos uma alma, já valeu a pena. Uma só, já vale a pena. E não é tão difícil assim, né? Viver 80, 90, 100 anos e ganhar só uma alma, né? Não é tão difícil. Dá para fazer isso. Pastor, o problema não é ganhar. O problema é cuidar. Sabe por quê? Porque nós somos comodistas. Nós somos acomodados. Quando o seu filho ou a sua filha nasceu, você trocou a fralda dele ou deixou ele de pipi, né, e de popô? Trocamos, né? Tivemos que trocar. Ninguém nasce sabendo andar. Nós vamos ter que ensinar as crianças a andar. Ninguém nasce sabendo ler, por exemplo. Estou ensinando meu filho a ler. E eu posso simplesmente transferir a responsabilidade e falar: essa responsabilidade é das professoras, quando na verdade não é. Elas foram levantadas, né, para poder então ser instrumentos para poder ajudá-lo a se desenvolver. Mas eu e a minha esposa, como pai e mãe, nós somos os responsáveis. E nós precisamos todos os dias nos esforçar para isso. Só que mais do que trocar a fraldinha dele, mais do que ensiná-lo a caminhar, mais do que ensiná-lo a ler, eu todos os dias quero imprimir nele a identidade de filho. Filho, você é amado. Filho, você é escolhido. Filho, você tem um propósito. Filho, o papai está aqui e ele está te protegendo e ele está te dando direção. Então, você vai conseguir. É isso que Deus faz conosco. Queridos, Jesus, ele vem do céu e habita nessa terra. Mas o céu nunca saiu dele. Por quê? Porque a identidade dele é celestial. A identidade celestial. Ele sabia que ao cumprir a sua missão aqui, e ele vai até o fim, né, na cruz e fala: está consumado. Ele cumpre, ele vai então até o fim. E ele então retorna para o plano original. Porque o plano original é que ele já sempre existiu, desde o início. Lá em Gênesis nós vamos ver a expressão de façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então já se, né, declarando ali a presença de Pai, Filho e Espírito Santo. É lógico que manifestado naquele momento ali, através da palavra. Naquele primeiro momento, através da palavra. No segundo momento, através do Filho. E hoje, através do Espírito Santo. Então, queridos, que Deus possa nos abençoar. Que você possa ter isso em mente. Que você foi chamado para viver um propósito celestial. Vamos ficar de pé, nós vamos consagrar os elementos da ceia. Glória a Deus. Preciso de duas pessoas aqui para me ajudar com o pão e com o cálice. Nós vamos então estar consagrando esses elementos. Pode vir, Elivan. Vem aqui, por favor. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Mosiel, ajuda aqui, por favor. Nós vamos consagrar esses elementos. Em nome de Jesus. A oração de consagração, ela diz assim:
Toda glória seja a Ti, ó Pai onipotente, Pai nosso celestial, obedientes à instituição do Teu amado Filho, nosso Salvador Jesus Cristo. Nós realizamos aqui, diante da Tua divina majestade, o memorial que o Teu Filho nos mandou celebrar, tendo na lembrança Sua bendita paixão e morte, Sua poderosa ressurreição e ascensão, rendendo-Te graças de todo o coração pelos inumeráveis benefícios com que elas nos agraciam. E humildemente nós Te suplicamos, ó Pai, que nos ouças com Teu Filho Jesus Cristo, conceda-nos o Espírito Santo e por Tua infinita bondade, consagres os dons de pão e vinho, para que, recebendo segundo a instituição do Teu Filho, nós sejamos participantes do Seu abençoado corpo e sangue, para todo sempre. Amém e amém. A mesa está posta, a mesa ela é do Senhor, todos são convidados a estarem, a se aproximarem. Então você vem, toma do pão, toma do cálice, e todos juntos nós depois estaremos participando. Nós vamos então fazer uma fila, e você pega do pão e pega do cálice, em nome de Jesus. Venha e sede então fortalecidos em nome de Jesus. Aleluias. Ó Pai, obrigado. Obrigado pelo privilégio
de poder fazer parte desse memorial, ó Deus, lembrando de tudo aquilo que Jesus fez a nosso favor. Ele deu a sua vida, Ele se entregou, Ele se esvaziou, se humilhou, tomou figura de servo, foi até aquela cruz, a meu e a seu resgate. E hoje eu e você temos vida e vida em abundância. Oh meu Deus e meu Pai, obrigado. Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós. Comei todos em memória de mim. Por semelhante modo, depois também de haver ceado, Ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, vocês estão lembrando daquilo que eu fiz a favor de vocês. Coma do pão, beba do cálice, em nome de Jesus. Oh, aleluias. Santo, santo, santo é o teu nome. Obrigado, Senhor. E que o amor de Deus o Pai, que a graça do Filho Jesus Cristo, que o poder, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja contigo, não só hoje, mas todos os dias da sua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos para o segundo momento agora, em nome de Jesus.